E aí pessoal, beleza? Samuel Luna, do canal TI Direta. Nesse vídeo aqui a gente vai ver algo bem interessante, que é a manipulação de tabelas e de conteúdos do DB2, do banco de dados DB2, né? Banco de dados DB2 da IBM, através do VS Code. Então eu tenho mostrado em alguns vídeos aqui a manipulação por meio direto no mainframe, né? Pelo ISPF, e hoje a gente vai ver como a gente faz isso no VS Code, né? No vídeo anterior eu mostrei através lá da extensão Zoe, né? Explorer, como a gente manipular datasets, membros de datasets lá no ambiente do VS Code. Então nesse vídeo aqui, eu até comentei no vídeo anterior, em um momento lá, que eu não estava conseguindo acessar a parte de DB2, né? Então eu descobri o que é que foi e nesse vídeo aqui a gente vai ver isso, tá? Então eu peço paciência a vocês porque eu vou abrir várias janelas, tá? A gente vai fazer algumas coisas aqui no Windows mesmo e também vai fazer algumas coisas tanto no VS Code como também no ISPF, né? Já que é um paralelo que eu vou fazer aqui, né? Assim como eu fiz com os datasets, eu vou fazer um paralelo, né? Usar os dois ao mesmo tempo, né? Em tempo real, só que agora é relacionado a tabelas DB2. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, tá? Primeiro a gente vai conectar no mainframe, né? Vamos abrir o terminal aqui o emulador de terminal 3270. Eu vou configurar o host aqui para o seguinte endereço. Deixa eu até pegar aqui o endereço, que esse IP eu não tenho decorado, mas eu vou dizer qual é esse endereço IP, tá? Então é 204.90.115.200. E a porta aqui é 623 da mesma forma, né? Então, que ambiente é esse aqui, tá? Esse aqui nada mais é do que o endereço IP lá do ambiente educacional da IBM, denominado IBM Z Explorer, né? IBM Z Explorer. Muita gente conhece esse ambiente. Eu costumo usar aqui dois ambientes, né? O ambiente do IP 192.8632.250, que é do curso Programming COBOL with VS Code, né? Programando em COBOL com VS Code. E uso também esse IP aqui, que é o 204.90.115.200, que é de lá do ambiente do curso IBM Z Explorer, né? Tem uma série de desafios lá, a pessoa consegue ganhar alguns badges, né? Alguns badges IBM, e eu acesso esse ambiente através do terminal 3270 também, tá? Então a gente vai colocar aqui TSO. Já tenho mostrado isso em alguns vídeos anteriores, né? Aqui eu vou botar o meu usuário, que no caso o usuário que eu recebi é o Z23336, tá? Vou colocar a senha, ok? E ele está fazendo o acesso aqui. Enquanto ele faz o acesso, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no Windows e eu vou agora abrir o VS Code, né? Então vamos abrir aqui o VS Code abrindo, e ele está zeradinho aqui, tá? Não tem nada, justamente para mostrar. O que acontece é que eu tenho a extensão já instalada, tá? Eu não me preocupei em estar instalando, mas eu vou mostrar a vocês qual é. Eu fechei todas as conexões aqui para a gente poder ir abrindo os itens, né? Então, você vai pesquisar aqui extensão, a extensão, você pode botar DB2 aqui, que ele já vai buscar algumas extensões, né? Então a extensão que é utilizada aqui é essa. Ó, IBM DB2, né? DB2 for ZOS Developer Extension, né? Então IBM DB2 para ZOS, né? Extensão de desenvolvimento de DB2 para os ZOS. Então essa extensão aqui que você vai buscar e vai instalar aqui no seu VS Code, eu já tenho instalado, né? E a gente vai utilizar essa extensão. O que é que acontece? No vídeo anterior eu falei que eu não estava conseguindo acessar por conta de um erro. Então eu descobri que erro é esse, tá? Talvez você aí, se você usa VS Code no seu ambiente, você já não tenha esse problema, que é o seguinte. Para você poder usar esse módulo aqui, essa extensão, você tem que ter o Java instalado, os dois pacotes, tanto o JRE quanto o JDK, tá?
Então esses dois pacotes, no meu caso aqui, já estão instalados. Eu vou mostrar aqui, ó, vou abrir um Explorer, né? Então vou aqui na pasta C, vou navegando aqui, arquivos de programa, Java, e aí você já vê que tem as duas pastas aqui, JRE e JDK, né? Simplesmente, até o vídeo anterior, eu estava sem o JDK instalado, tá? Por alguma razão eu tinha desinstalado e ele não estava aqui. Então por isso que ele não funcionava. Então a recomendação que eu faço, né, antes de você testar isso, você procure, vá na internet, pesquise e instale o pacote JDK também. Até onde eu sei, né, esse aqui é para você poder usar aplicativos Java. E esse aqui é para você poder trabalhar com desenvolvimento de Java. Né? Então o que eu pesquisei eu vi que é isso. Né? Mas enfim, já está instalado. Para você ver a versão do JDK, é só você abrir aqui, ó, aqui no Windows Explorer, você clica aqui no endereço, digita cmd, e ele vai abrir um terminal aqui, o prompt, né, do DOS, já na pasta que você está. Então você digita Java, C, espaço, traço, version. No caso ele não foi porque eu tenho que entrar dentro da pasta do JDK e do bin, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse terminal, vamos adentrar aqui a pasta, e depois a pasta bin. Eu acredito que agora vai funcionar. CMD, né? Deixa eu aumentar aqui, aumentar o tamanho da letra. E agora sim. Java C espaço traço version. Será que eu digitei correto? Java C espaço traço version. Agora ele mostrou, né? Então, tá aqui, ó. Ele mostra que eu tenho a versão 1.8.0.401 do JDK instalado, ok? Então foi só para ilustrar, né? Se você não tiver isso aqui instalado, não vai funcionar. Eu vou sair aqui, tá? E já posso fechar essa janela aqui, tá? Para diminuir as janelas. Então vamos fechar isso aqui, ó. E agora a gente vai fazer uma conexão para o mainframe, tá? Através dessa extensão aqui. Então, primeiramente, eu venho aqui no menu dos 3 pontos, né? E eu clico aqui, ó, para poder acionar o uso dessa extensão. Então, veja que ele tem essas opções, ó, DB2 for ZOS Connections, Carry History, e mais algumas opções aqui, tá tudo apagado, né? Tá tudo zerado. Então, ok, como é que a gente cria essa conexão? O ambiente lá do curso Z Explorer da IBM, ele fornece, quem for fazer, tiver curiosidade, né? Ele fornece um material que explica como você fazer essa conexão. O material é esse daqui, ó. É um PDF, né? E aí eu vou abrir aqui para vocês verem. É um material que está lá, né, na documentação da IBM, então não tem problema eu abrir aqui. Tá? Então isso aqui é um dos desafios do módulo Advanced do IBM Z Explorer, desse programa aqui. Então ele ensina aqui como é que você faz a conexão, tá? Ele dá o endereço IP, dá a porta, dá o nome do local e tudo mais para você fazer a conexão. Então, como eu já sei isso aqui decorado, eu vou voltar lá para a tela e a gente vai fazer, tá? Vai ser isso aqui, ó. Você vai vir nesse mais para poder acrescentar a conexão. Então, local name, location name, né? Ele orienta lá que você digita isso aqui, ó. Dallas C, tá? Com 2 L's. Dallas C. Depois eu vou explicar de onde é que vem esse Dallas C aqui. O host aqui é o endereço IP que ele fornece lá, tá? 204.90.114.200. Vamos ver se é isso mesmo. 115, né? 204.90.115.200. Então deixa eu corrigir aqui. 204.90.115.200. A porta que você vai colocar aqui é a porta 5040, tá? Diferente lá do protocolo Telnet, né, que é 623, 1023, 23, aqui a porta é outra, é 5040 para poder funcionar. Então ele já atribui um nome aqui, né? É opcional, mas ele dá um nome para essa conexão e mostra aqui uma URL para essa conexão. Agora você vai botar o user ID, né? Que é o seu usuário, e a sua senha.
Mais uma vez, né, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, é uma questão de credencial. Se você tem credencial para acessar esse ambiente, então você vai conseguir. Então o que é que acontece? Você vai digitar aqui o seu usuário. No meu caso é o Z 23336. Né? Que em vídeos eu já mostrei como é que se obtém esse usuário e tudo mais. E aqui o password, deixa eu ver se eu me lembro. Digitei o password, você clica aqui em Save, né? Em Finish. Automaticamente ele vai tentar conectar. Veja que ele está mostrando aqui, ó. Conectando e conectou e é até rapidinho, tá? A conexão que ele faz. Né? Houve o sucesso na conexão para esse local aqui. Então veja, criei a conexão. Por enquanto eu não vou fazer nada aqui, porque eu vou voltar lá no mainframe, tá? No terminal 3270. Então vou dar Enter. Enter mais uma vez, ele vai abrir aquele menu, né? Aquela tela do ISPF. Então aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar o DM, né? Que é a opção, deixa eu baixar aqui, ó. A opção para um ambiente de desenvolvimento do DB2. Eu não estou vendo o menu. Pronto, tá aqui a opção DM, né? Que é para entrar no DB2 Administration. Eu sempre, em alguns vídeos eu já falei, né? Que é um ambiente de administração do sistema. Aqui o meu usuário é um mero usuário, né? Existem limitações para esse usuário. E é um ambiente que é bom a gente saber o que está fazendo, né? Quando a gente entra lá. Né? Então eu digito aqui, vou dar Enter. E ele vai acessar. Está acessando aqui, né? Enter mais uma vez, Enter mais uma vez. E ok. Eu estou aqui dentro do ambiente DB2, DB2 Administration Menu, né? Ok. Então o que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer algumas manipulações. Eu vou comparar o uso, né, da extensão DB2 lá no VS Code com o uso aqui direto no ISPF, né? Direto no mainframe. Então, deixa eu continuar aqui nesse ambiente. Como é que eu tenho feito? Eu tenho feito consultas a tabelas, né, em alguns vídeos. Eu tenho feito algumas queries naquele ambiente chamado protótipo, né? No protótipo do SQL que existe aqui. Então a gente vai começar consultando algumas tabelas. Né? Então vamos lá. DB2, né? DB2 System Catalog, que é a opção 1, dou Enter. Então aqui tem uma série de opções, ó, storage groups, databases, que são os bancos de dados, table spaces, né, que são os espaços de tabela. Tem tabelas também para a gente pesquisar. E uma série de opções. Então vamos mostrar logo a primeira semelhança entre os dois, tá? Lá no VS Code a gente vai ver esse menu aqui. Vamos voltar lá. Tá aqui, né? Então vou clicar na setinha, ó, e ele já mostra esses menus. Tá vendo? Databases, Global Variables, Indexes, Package, né? Pacotes, Plans. A gente vai descendo aqui, ó, esquemas, sequências, ó, Tables, que são as tabelas, Table Spaces, que são os espaços de tabela. Então, vou voltar lá. Esse menu aqui que a gente está vendo, ele também é mostrado aqui no VS Code. Né? Então, já começam aqui o uso simultâneo disso. O que a gente vai fazer? Vamos pesquisar a tabela? Então, eu vou aqui digitar o T, vou dar Enter, e você sabe que ele mostra aqui a lista de tabelas que existe no sistema. Né? Mesma coisa lá. Ó. Então, você já percebeu que eu vou estar alternando aqui, né, com Alt Tab. A gente vai navegar aqui. Deixa eu baixar aqui, eu vou diminuir essa parte aqui que a gente não vai usar. Vou deixar só a query history aqui, que a gente vai digitar algumas queries já, tá? Então, tá aqui, ó, o table spaces e o ou melhor, tables e table spaces, né? Então vamos aqui em tables, vamos clicar e ele mostra o mesmo conteúdo que a gente vê lá, ele mostra aqui, tá? Vamos voltar lá. Tables, tá aqui. Deixa eu voltar mais uma vez. Estou tentando entender a ordem aqui, né? Se tem alguma ordem, porque está diferente aqui. Eu acredito que aqui ele está mostrando por alguma ordem diferente de lá, né? Por isso que está diferente. Então vamos ver se é pelo esquema. Não é. A gente vai clicando aqui, ó, pelo Table Spaces. Também não. A primeira tabela é o DBDR. A primeira tabela aqui do resultado. Né? Deixa eu fechar um pouco aqui. Deixa eu tentar navegar aqui. Fazer o seguinte, eu vou diminuir o zoom
Ctrl Shift menos. Vou fazer aqui mesmo, ver. Tentar diminuir o zoom aqui para a gente ver as demais colunas que tem aqui. Name. Bom, ele está mostrando em uma ordem diferente aqui, né? É interessante isso. Não é a ordem table. Aqui ele está mostrando, eu clico, ele está mostrando pelo nome. E lá ele aqui está mostrando por algum outro tipo de ordem. Então, eu não vou me ater muito a isso, porque senão a gente vai perder tempo no vídeo, tá? Mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos pesquisar uma das tabelas que eu já pesquisei nos vídeos anteriores. Por exemplo, sys table. Vou digitar isso aqui, tá? E vou dar Enter. Então ele separou aqui pra gente as tabelas que começam por systables, que são tabelas do sistema, né? Vou fazer a mesma coisa lá. Então como é que a gente faz? A gente vem aqui na lupa, systables. E ele já mostra, né? Systable. Ele já mostra essas tabelas aqui também. De uma forma até fácil, né? Você digita, ele já vai mostrando. Então deixa eu voltar lá, a gente vai consultar aqui a tabela systables, essa daqui. Então a gente chega aqui, digita um L, dá Enter, e ele mostra o conteúdo. Vou voltar lá, systables. É só a gente clicar aqui, né? E ele abre outra janela e começa a mostrar propriedades, né, da tabela. E aqui em Data, ele mostra o conteúdo dessa tabela. Então ele está resgatando. Veja que é mais lento, né? É interessante isso. Mas ele está resgatando os dados para poder nos mostrar. Então aqui, dbdr, iplist, ipnames. Vou voltar lá. dbdr, iplist, ipnames. E assim vai sucessivamente, né? Qual é a tabela que é usada lá no curso, no curso do IBM Z Explorer? É uma tabela chamada sysIBM, que é o usuário, né? Ponto, emp. Seria essa aqui, ó. sysIBM. Ponto. Ele não vai mostrar porque aqui eu estou digitando o user, né? O usuário, que é o esquema. Ponto, o nome da tabela. Então, ele não vai mostrar. No caso aqui eu posso mostrar, digitar direto emp, que ele vai buscar, tá? Vamos ver se tem alguma tabela com o nome emp aqui. Tá aqui, ó. Então, não é nem o usuário sys, é o usuário IBM user, né? Então tá aqui, ó. Essa tabela emp do esquema IBM user é a tabela usada lá no curso IBM Z Explorer. Então vamos clicar nela aqui. Vamos agora em Data, né? Data, e ele mostra aqui o conteúdo dessa tabela, tá? Vou voltar lá, vou fazer a mesma pesquisa. Eu venho aqui no nome da tabela, digito emp, dou Enter, e tá aqui, ó. Tá aqui a tabela emp, IBM user, do mesmo jeito, né? Então venho aqui, digito um L. Deixa eu ver porque ele não mostrou. Ah, sei porque eu estou dentro. Aqui na verdade eu estou dentro de systables, né? Que é a tabela que mostra todas as tabelas do sistema. Eu vou dar um F3, vou voltar. E aqui sim, aqui eu vou digitar a expressão emp e vou dar Enter. Agora, então está aqui a tabela emp, né? Do esquema do usuário IBM user. E eu vou aqui dar um L, né? Dar Enter e ele me mostra o conteúdo da mesma forma, tá? Então veja, o pessoal que faz o curso vê exatamente essa tabela lá. Essa tabela é usada para manipulações do curso, né? É esse visual aqui que o pessoal vê lá. E eu estou mostrando a vocês aqui a tabela dentro do ambiente administrativo do mainframe, né? Então vamos voltar aqui com esse F3. E agora a gente vai fazer algum tipo de query aqui, tá? Eu vou entrar aqui nessa tabela, agora digitando cell, de select. O que é que ele vai fazer? Ele vai lá para o Select Prototyping, o protótipo, né, de carries aqui do DB2, aqui no mainframe, tá? Então veja que ele já mostra a estrutura, né, formada para a gente fazer a query que a gente quiser aqui. Deixa eu voltar lá e o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar a vocês aqui como é que a gente abre o ambiente para digitar carries também, tá? Então a gente faz o seguinte, ó, a gente vai ter que criar um arquivo, botar a extensão SQL, né, no arquivo, e nesse arquivo a gente vai digitar as queries que a gente quer executar. Então, arquivo, novo arquivo aqui. Então, a gente pode botar um nome qualquer, né, por exemplo, query.sql. Tá? A gente dá Enter, ele pergunta onde a gente quer salvar, é uma pasta qualquer, isso minha, eu vou salvar. Então, salvou, ele abriu o arquivo aqui, está pronto para a gente fazer as edições. Tá?
Então, da forma que tem aqui, ó, a query, a gente também tem aqui o ambiente pronto para a gente fazer as nossas queries, tá? Então, veja, eu vou fazer aqui uma query com essa tabela IBM User. Vamos fazer um select primeiro, tá? Eu vou pegar aqui, ó, apenas essas 4 primeiras colunas, né? Emp, no first, mid e last name. Vou dar um enter e ele criou aqui o select from ibmuser.emp, né? Então eu chego aqui e dou enter. Então ele me listou apenas essas 4 colunas dessa tabela. Tá? Deixa eu voltar lá. O que é que acontece? Eu posso copiar aqui, vamos ver se funciona, né? Não sei se eu copiando aqui e colando lá vai funcionar, mas vamos ver. Selecionei aqui com o mouse. Você podia também vir aqui no ambiente do mainframe com um cursor, tá? Então você aperta um Shift, né, no teclado e a seta para baixo aqui do teclado, ó, você vai selecionando o que você quer, né? Aqui eu vou dar um Ctrl C. Eu fiz isso sem usar o mouse agora, né? E aqui eu vou dar um Ctrl V. Ok. Ele trouxe aquela query de lá, né? Podia ser digitado também. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apagar essa parte de baixo para ele não dar erro, tá? Porque veja que o VS Code já está mostrando que está com erro aqui, né? Então tá certo. Como é que eu faço para executar essa query aqui? Então eu venho aqui, seleciono tudinho, botão direito aqui na seleção e escolho Run Selected SQL, né? SQL. Então ele vai executar aquela mesma query que eu executei lá. Tá aqui as 4 colunas e tá aqui o conteúdo, né? Os registros nessas colunas aqui que a gente selecionou. Bem legal, né? Mesmo resultado que você tem aqui no módulo do VS Code, você tem aqui também no mainframe, né? Só colocar aqui, dar um enter e ele mostra, tá vendo? Vamos fazer o seguinte, vamos listar, veja que está em ordem crescente, aqui ó, né? Está aqui em ordem crescente nessa coluna aqui. Então eu agora quero que ele me liste, por exemplo, last name não, first name, que é o primeiro nome, né? Em ordem decrescente de letras. Então eu vou voltar lá, já mostrei isso aqui em alguns vídeos, né? Como é que faz. A gente vai apagar esses S's aqui, ó. E eu quero que first name ele seja mostrado numa ordem decrescente. Então é só digitar o SD. SD aqui no first name e dar enter. Tá? Ele apenas repetiu aqui, ó, first name. Você vai ver que ele vai acrescentar mais uma coluna, tá? Mas não tem problema. É mais para mostrar esse outro elemento aqui, que foi inserido na query, né? Então eu chego aqui agora e eu dou um enter. Então veja ó, que agora ele mostrou o resultado da consulta, né? Com a ordem dos nomes aqui decrescente, de forma decrescente. Começando do W, V, T, S e assim por diante. Então a mesma coisa a gente pode fazer lá, tá? Eu vou voltar aqui, a gente fecha essa consulta aqui, ó. E a gente mexe aqui como a gente quiser na query, né? Eu vou digitar aqui dessa vez. O que é que eu vou colocar? Order by, né? O nome da coluna, que é first name. Esse nome aqui eu vou copiar, tá? Order by first name. Lá ele mostrou decrescente. Aqui eu não vou colocar nada, tá? Eu vou executar essa query para ver o que vai acontecer. Veja que ele vai mostrar em ordem crescente agora, aqui. Então eu seleciono a query, botão direito e Run Selected SQL. Então veja o que foi que ele fez. Ele agora mostrou as mesmas colunas, né? Só que ele mostrou em ordem crescente aqui o first name, né? O primeiro nome. Então B, C, D e por aí vai. Então assim, o que você faz aqui no mainframe e vice-versa, né? É muito legal porque assim, existe a opção, né, de você trabalhar aqui ou trabalhar aqui no VS Code, né? Assim, claro, para fazer consultas, fazer queries simples, né? Não para trabalhar com DB2 avançado, banco de dados avançado. Eu confesso que eu não sei se esse ambiente aqui é suficiente para isso, né? Talvez seja, existe o espaço para fazer as queries, mas eu acredito que esse ambiente aqui é um ambiente 100% livre, né? Para o administrador de banco de dados trabalhar. Mas isso é só uma crença minha. Eu vou fechar aqui esse resultado. E aí, como o foco é mostrar esse ambiente aqui, ó, deixa eu mostrar também o seguinte. Ó. Você tem aqui, por isso que eu deixei isso aqui aberto, é o Query History. Então você tem uma história que salva. Né? Deixa eu fechar esse arquivo e eu vou salvar.
você tem uma história aqui das carries que você fez. Então se você clicar aqui, ó, nessa primeira, ele mostra o resultado que você fez com a carry, né? Sem precisar estar digitando de novo e tudo mais. Aqui também, né? Veja que esse aqui é o primeiro, é um resultado, e esse aqui é outro resultado. Então é um recurso também muito interessante que tem aqui no VS Code para isso, né? Por fim, eu quero falar a respeito do seguinte. A respeito desse nome aqui, ó, na conexão, deixa eu fechar aqui. Eu não vou me alongar nessas outras opções, né? Porque basicamente o que tem aqui, se você clicar, ó, esquemas, ele vai aparecer da forma que está lá no mainframe, tá? Então deixa eu voltar aqui, ó, com F3. F3 mais uma vez, eu estou voltando até aqui. Então, aqui você digita H, ó, que ele vai mostrar os esquemas, que são os usuários. H, Enter. Ele mostra do mesmo jeito, né? Então tá aqui, ó, a 99, ADM, DB2 Debug. Do mesmo jeito aqui, ó. É o mesmo conteúdo, tá? Pode mudar a ordem, mas é o mesmo conteúdo. Então deixa eu fechar aqui. A respeito daquele nome da conexão que eu ia falar, certo? Eu venho aqui, ó, em Edit Connection. Edit Connection. E esse nome aqui, o que é que vem a ser? Veja, isso aqui ele chama de Local Name, né? O material da IBM explica, ele já cita aqui. Mas como é que você faz para saber esse nome? Tá? Você está em outro ambiente mainframe e você quer fazer essa conexão, você tem o endereço IP, tem a porta, tem o nome do usuário, a senha, tudo direitinho. Esse nome aqui é importantíssimo. Se você não digitar, ele não cria conexão. Tá? Ele cria, mas não conecta. Então como é que você descobre? Basta você fazer o seguinte. Ó. Você vem aqui no mainframe, a gente vai voltar aqui para o menu inicial, tá? E a gente vai ter que digitar uma carry aqui, que eu vou mostrar qual é. Então a gente digita a opção 2 para executar SQL, né, comandos. E aqui a opção 1. Então a gente entra aqui no ambiente livre para execução de carries. Então o que é que a gente vai fazer? Na documentação da IBM e em diversos sites, orienta a fazer essa carry aqui, ó. Select current version from. Aí existe o nome de uma tabela, tá? Um nome de um usuário, ponto, o nome da tabela. Então seria isso aqui, ó. sys ibm ponto sys doom, eu acho que é assim que se fala, 1, tá? Então vamos executar essa carry aqui. Como é que a gente faz? A gente pode, nesse ambiente aqui, a gente pode dar um F2, né? Que é o run, ou então digitar run aqui e dar enter. Então vamos fazer isso. Tá certo. Tem alguma coisa escrita errado, né? Deixa eu ver o que é natural. Select current version from sysibm.sysdom1. Não estou conseguindo identificar aqui o erro. Bom, eu me lembrei, né? Descobri o que é que foi. Que na verdade não é current version, é current server. Select current server from sysibm.sysdom1. Agora sim. Vamos executar isso aqui. Run. E ok, ele deu essa informação aqui, ó. Dallas SC. Vou voltar lá no VS Code. Que é exatamente o nome aqui da conexão. Né? Pronto, tá aqui, ó. Local name Dallas SC. Isso aqui é o nome do servidor, vamos dizer assim, né? Desse ambiente aqui. Então, Dallas C. Dallas C, exatamente. E curioso é o seguinte, que você pode pesquisar outras tabelas, tá? Então se você souber o nome direitinho da tabela, você coloca aqui, ó. Deixa eu pesquisar aqui uma tabela qualquer, tá? Eu vou apagar essa pesquisa. Vou pegar essa primeira tabela aqui, ó. ACT e o esquema é DSN 8120. Vamos ver com essa tabela, tá? O esquema é DSN 8120. 8120. Ponto ACT, que é o nome da tabela. Vamos ver se funciona. Run. Enter. E ele mostrou. Agora veja que interessante. Ele mostrou várias vezes, né, o Dallas SC. Isso aqui é a quantidade de registros da tabela. Então essa tabela aqui tem 22 registros, ele mostra 22 vezes. E aí você pode fazer isso com qualquer uma, tá? No caso aquela tabela que eu gosto de mostrar aqui, né, que é o systable,
systables, ou então systable space, ela funciona também. Então você pega aqui, ó, o esquema, né, que sysIBM, vou voltar lá, sysIBM, ponto, o nome da tabela, systables, ok. Eu venho aqui, digito run, enter, e ele também mostra. Veja que ele mostrou 581 resultados aqui. Que ele está dizendo para a gente que cada registro desse está salvo nesse ambiente, Dallas SC, ok? É o que eu quis explicar, que isso aqui já dá para perceber bem, né, que é a quantidade de registros que tem na tabela. Então, resumindo, se você está num ambiente mainframe, você primeiro faz essa pesquisa, tá? Digita aquela query lá, essa aqui, select current server from o nome da tabela que você quer pesquisar, e ele vai mostrar o nome desse ambiente. Você pega esse nome e vem aqui no módulo, aqui, né, na extensão DB2 do VS Code, e cria sua conexão com esse nome. É isso que você tem que fazer. Tá? Por fim, eu quero dizer o seguinte, isso aqui não funciona em todos os ambientes. Tá? Eu costumo acessar outros ambientes aqui, e eu percebi que nos outros, eu consigo ver o conteúdo do DB2 lá, né, mesmo como usuário, sem ser administrador, mas aqui ele não mostra, tá? Ele dá um erro de conexão relacionado à licença. Então, muito provavelmente é por conta de que nem todos os ambientes têm licença para essa extensão aqui funcionar. Okay? Bom, então eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. E aí deixa comentários aí embaixo, né, no vídeo. Se quiser você pode dar um like, dislike, ou então se inscrever no canal também. Tá? Valeu, tchau.